Estamos gravando aqui. Agora a gente vai fazer gráfico de barras no ggplot, tá? Então, assim, fazer esse tipo de gráfico aqui. Primeiro, a gente tem que calcular o total. Lembra que para fazer o gráfico de barra, a gente tinha que calcular o total da barra, né? O que tem lá. Né? A gente tinha feito lá no pacote R base, a gente tinha calculado o somatório. Aqui também a gente tem que calcular o somatório. E a gente vai utilizar o pacote deplir. Então, vocês têm que instalar esse pacote, tá? E carregar ele. Então, aqui, ele está dizendo que o meu já está carregado, eu só vou, está instalado, desculpa, eu só vou carregar. No caso aqui, o pacote está em uso. E também o ggplot. Então, essa operação de carregar, sempre vocês vão ter que estar fazendo. Preferência, façam o carregamento, então, dos pacotes antes de eu utilizar cada gráfico. Então, nossa tabela aqui, eu vou fazer uma contagem total dos elementos da tabela. Vou na tabela pessoas, vou chamar um objeto de tabela pessoas, né, que já está aqui, certo? Que eu separei. Para salvar a operação aqui, né, essa operação aqui de contagem. Né? Então, aqui no ggplot, eu tenho que usar a minha data frame, o operador para amalgamar, né, o pipe, e a função summarize, e eu vou pedir para o R para fazer o somatório total dos elementos da tabela, né? Total de cada coluna. Então, ele vai fazer um somatório, diz que tem 6. Então, na nossa tabela, né, a gente sabe que tem 6 o quê? 6 linhas, né? Então, isso é o que ele está fazendo, né? Olha lá, 6 observações, 6 linhas, tá? Então, aí eu vou pegar e salvar, né? Eu já tinha salvado, mas eu vou salvar, colocar essa operação que eu fiz em tabela pessoas, tá? Para utilizar, né? Para o gráfico de barras, na minha data frame. Né? Então, a estrutura do gráfico de barras, né? Então, a tabela pessoas, ela é, né, aquele somatório lá. A estrutura de gráfico de barras é o seguinte, é o padrão, né? O que o R, então, é a data frame, né? O ggplot, o gráfico de barra, a data frame, seguido da função estética. Como é uma barra só, eu não deixo nada no Y, tá? Até porque vocês perceberam que eu calculei já, eu não usei aquele função group by, né? Porque eu quero uma barra só. Então, deixei só entre aspas no X e no Y o total. Qual é o total? Esse total aqui, ó. É o total, que é o N. Né? O Y é o N. Tá? Certo? E o X eu não coloquei nada, porque o X vai ser uma categoria. Tá? E o Y é o total, porque é a contagem total. E aqui eu chamo essa função, gelbar start identity. Então, ele vai criar um gráfico de barra básico, só de uma barra, com total, né? E o valor da categoria, que não tem nada aí, que o nome seria no eixo do X seria uma categoria. Nós não temos no gráfico aí uma categoria só, tem uma variável que tem uma categoria só, todas elas eles têm mais de um nível. Se a gente for ver aí, ó, estado civil, solteiro e casado, atividade física leve, moderada e intenso, gênero, masculino e feminino, não temos uma variável que tenha uma única categoria aí para colocar embaixo no nome ali. Tá? Então, essa é a estrutura básica de um gráfico de barras. Se fosse um gráfico de linhas, seria o data frame, a parte estética, né? Com a variável x e a y, certo? E a x teria que ser x e a y, ok? E geoline. Né? Então, aqui, se eu quisesse um gráfico com 2, 3 barras, eu teria que atribuir aqui na separação group by. Né? Como eu não fiz aqui, né? Então, eu tenho um gráfico com uma barra só. Tá? E aí eu posso fazer as alterações. Esse gráfico com uma barra só, vocês estão vendo que a barra está na posição vertical. Eu posso mudar a posição da barra para horizontal. Aqueles gráficos horizontais utilizando a função chord flip. Essa função chord flip,
ela vai mudar para a função horizontal, naqueles gráficos de barra, que a função está horizontal, ou seja, agora o eixo do Y mudou para o eixo do X, né? Certo? Ficou na horizontal e o eixo do X ficou na vertical. Tá? E se eu quiser mudar, eu só tiro essa estrutura aqui, né? Ele vai mudar, né? Onde é que tá? Cadê? Onde é que eu fiz aqui? Uma coisa que é errada aqui que eu fiz aqui, peraí. Ah, tá. Então, o erro tá ali, ó. Deixa eu ver o negócio aqui, pessoal. Total, tá certo. Tabela pessoas. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tabela pessoas, qual é? Tabela pessoas, um estético, tá. Bom, eu acho que eu não tinha reconhecido que estava ali. Vamos ver, tá? Ok, então tá, beleza. Então tá na vertical. Eu adiciono a função chord flip, né? Aqui para ele mudar a posição dos eixos aí, nas barras, né? Então ele vai mudar. Ele tinha que mudar, ele não mudou. Deixa eu tentar de novo. Um problema aqui que eu não sei o que é ali, porque eu realmente era para ter mudado isso aí. Ah, bom, o erro por falta de atenção. Eu não adicionei essa estrutura. Então, viram só que por um sinal de mais, a gente não consegue adicionar aqui, tá? Então, o erro foi não ter adicionado o sinal de mais. Se eu quiser voltar à estrutura, né, porque são camadas que eu tenho que adicionar, eu tiro aqui. Então, só mostrando para vocês esses detalhes aí, e a gente passa um trabalhinho, né, no R. Então, aqui, a mesma estrutura. Outra coisa, se eu quiser fazer, né, então, por exemplo, nesse caso aqui, também vou adicionar um nome atribuído ao label, só que o total, né? Ou seja, esse nome é atribuído ao total. E aqui eu vou adicionar, vou ajustar, né? O nome ficando em cima da barra e no tamanho número 2. Então, vê que vai aparecer o label ali em função do total, que o total foi calculado que foi 6. Vai aparecer o número lá. Aí, se eu quiser mudar o tamanho, eu mudo para cá. Né? Então, assim, esse ajuste ficou muito em cima, ou seja, se eu mudasse o tamanho, né? Vamos supor que eu mudasse para 5 isso aqui. Né? E aí não apareceu lá, então eu tenho o artifício de eu poder retirar aqui e mudar para baixo. Então vai ficar lá dentro. Só que aí, no caso, está muito grande, né? Então eu posso ajustar os limites. Eu só posso ajustar o limite do eixo do X porque o Y... só posso ajustar o limite do Y porque o X é categórico. Então aqui eu dei o nome atribuído ao total, né? Que eu calculei. E aqui eu tenho os limites. Então vocês estão vendo aqui de 0 a 6. Para eu diminuir o tamanho dessa barra aí, eu aumento o tamanho aqui do limite superior, tá? Então, está em 6, né, o padronizado dele, e aí eu mudo para 8. Vocês estão vendo aí que mudando para 8, quanto mais aumentar aqui a escala, né, vai diminuir o tamanho da barra, né? Vai diminuir o tamanho da barra. Então, vocês vão ajustar aí, né, conforme o ajuste que vocês fizerem. Então, aqui eu já posso, como o tamanho da barra diminuiu, que é 6, né? Então, é 6 por quê? Porque é 6, porque o total é 6, né? Entendeu? Porque ele vai de 0 a 6, a quantidade é 6, a contagem da tabela é 6.
Então, aqui eu já posso agora colocar fora aquele número lá, que é o total, né, no label. Ele vai ficar fora, então já posso ajustar. Outra coisa que eu posso colocar é mudar a cor da barra, a cor das barras, atribuindo esse argumento aqui, o fill. Né? Então, aqui, no caso da barra, né, porque já é o barra, gráfico de barra, fill, ele muda a cor da barra, toda a barra, ou todas as barras que tiverem. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, mantendo no total dele, né, que é o limite, né, ele vai mudar para a cor azul. Então, aí, se eu quero mudar, mas vai mudar a cor das barras que já vão existir. Quero mudar para vermelho. Né? Aí está aquele problema de novo lá. Aí eu aumento a escala, porque aí o 6, que é a contagem, vai ficar mais para baixo. E aí eu tiro daqui o VJust e, né, eu organizo aqui. No caso, o VJust fica em cima. O número fica em cima. Né? Aqui. Então, aí eu mudo a cor que eu quiser. Né? Então, tem aquelas 657 escalas de cores, né? Que o R tem, aí a pessoa entra naquela escala de cor, né? Entra lá e vai, né? Colors, né? Vai pegar aquela escala lá, né? Vamos pegar aquela yellow 1, né? Ela que vai, a pessoa vai ver se vai alterar aqui, né? Amarelo, né? Então fica aí a dica, né, para trabalhar com as escalas de cor. Vou voltar para a escala azul aqui, mostrando só o leque de cores que existe. Então, mudando a escala, o gráfico vai ficar mais para baixo, né? Tá? Então, fazendo um gráfico de barras, porque nós não separamos uma variável que seja categórica. Tá? Então, aqui nós temos o gráfico de barras, né, o mesmo gráfico, tá? Mudando a cor da barra, mesma coisa, tá? Mudando a cor da barra. Adicionando nome ao gráfico. O Labs, então, adiciono o Labs, né, que eu adiciono para os outros. Aí o nome do X, né, não tem nome do X, coloco null. O Y é quantidade, então, o Y eu sei que é total, mas aí aqui eu vou escrever, por isso que está entre aspas. E o título, gráfico de uma barra. Né? Então, aí, gráfico de uma barra, quantidade e o X, né? O tamanho aqui, né? Tamanho, eu posso aumentar, né? Certo? Não vai aparecer ali. Aumenta o tamanho aqui, tá? Eu posso mudar o tema também, né? Certo? Aí, no caso aqui, eu posso mudar para o tema mínimo, né? Tema mínimo. Ele está vendo que ele está mudando aí o tema dark. Tema dark. Como é que seria, né? Então, aí, o ideal é esse mínimo aqui, né? Mínimo. Esse tema mínimo aí. Bem melhor, tá? Agora com várias barras. Como é que eu vou fazer com várias barras? Então, aqui eu vou modificar a tabela, porque eu vou utilizar uma variável categórica. Né? Então, nossa tabela aqui, vou utilizar o gênero, que tem duas categorias. Então, vou criar com o mesmo nome, tabela, juntando group by, por gênero, na função total. Estou chamando o N aqui, total. Vou chamar aqui agora. Tá? Então, agora eu vou calcular a quantidade que tem, né, do gênero, é o quê? Que é a tabela gênero, salvei no gênero, que eu quero gênero. Eu quero um gráfico por gênero, ou seja, o que vai aparecer nas barras é o gênero feminino e o masculino. Né? Feminino e masculino, porque, né, lá na estrutura de dados, ele está organizado, né, nessa ordem aqui. Né? Porque já foi feita a mudança da ordem, senão estaria não, ele tá na ordem correta, né? Porque está na ordem, o F em ordem alfabética.
tá? Então, a tabela gênero já foi calculada, pronto. Aí, essa é a minha data frame, né? Então, vindo aqui, vendo no RScript, gênero total feminino, total masculino, né? Então, essa é a minha data frame para fazer o gráfico de barras, tá? Então, aí, ó, quando eu for fazer o gráfico de barras, né, então aqui já foi feita a coisa. Deixa eu ver. Aqui já foi, acho que eu usei um maiúsculo mesmo. Tá, tabela gênero, tabela total maiúsculo. Então, ela vai ser acrescentada aqui. Agora vai ser a tabela gênero, né? Porque já agrupou por gênero. Aí sim, por isso que eu vou colocar agora, escrever aqui na variável x, eu vou colocar o gênero, né? Variável x é o gênero, e o y total. E aí vou fazer o gráfico que vai me gerar duas barras, onde terá o gênero, né? No eixo do x e o total no eixo do y. Aí agora eu vou fazendo, colocando os nomes, né? No lápis aqui, vou colocar no eixo do x, tipo de gênero, né? Vou chamar do tipo de gênero. No y, eu sei que é o total, né? O que é o total? É a frequência absoluta, né? Da barra lá, né? E o título do gráfico, gráfico de distribuição de frequência por gênero, né? Do gênero, né? Do gênero, vou chamar aqui. Né? Então, eu vou colocando aqueles detalhes, né? Então, gráfico de distribuição de frequência do gênero. Tá? Aqui, né? Gráfico de distribuição de frequência do gênero. Tá? Eu posso mudar, né? Colocando aquela coordenada flip, né? Coordenada flip. Posso mudar a posição das barras. Coordenada flip. Tá? E aí eu venho e mudo a posição da barra. Deixa eu ver aqui. Para ter mudado. Bom, não mudou porque, novamente, o esquecimento do sinal demais adicionando a camada, por isso. Então, você tem que ter muita atenção no R. Bom, foi feita essa mudança aqui, ele aparece nesse formato, eu não sei se dá para mudar essa legenda aqui para vertical, mas também fica estranho para ler também na vertical, né? Então, eu vou mudar, eu vou tirar esse negócio aqui, né? Vou fazer um próximo gráfico, né? Bom, o próximo gráfico é esse aqui, ó. O anterior é esse aqui. Eu vou mudar a estrutura, tá? Vou mudar aqui, mudar para o antigo. Eu vou tirar isso aqui. Beleza, mudou. Né? Aí eu posso adicionar ali atribuindo um gel, essa camada, o gel texto, o label atribuindo ao gênero, tá? Certo? Ao gênero, tá? E ajustando para 1 e o tamanho 5. Então, vai acontecer é que vai escrever ali o label, o gênero masculino, feminino e masculino, né? Ele vai fazer isso aí, tá? Então, isso que vai acontecer. Também eu posso fazer mudança no limite. Então, como eu sei lá que o somatório do gênero é 4 e 6, né? Se eu colocar, né, ali é 4, né, o maior somatório, um é 4, né, para o feminino, a gente está vendo 0 a 4, e o masculino de 0 a 2. Mas se eu colocar 6, ainda eu estou podendo trabalhar com esse gráfico aí, que eu vou baixando mais, né? Se eu colocar 8, eu vou baixar muito, né, a variação dele, né, a escala. Então, eu posso colocar no 6, que não vai ter problema, né? Vou colocar no 5, né? Então, aí vai ser conforme vocês estão fazendo aí, né? Coloquei no 5, né? Beleza? Tá? A variação vai ser sempre aí de uma unidade, você pode ver no eixo do Y, né? Uma variação de uma unidade de distância. Se eu botar aqui no número 6, vai criar uma variação de 2 unidades de distância. Né? Então, sempre é equidistante, né? Tá? Aqui, pessoal, eu posso, então, mudar o limite, porque eu já fiz aqui o limite, né? Eu já mudar o limite, né? E coloquei aqui
né? Então, a mesma situação aqui. Se eu não quiser colocar o nome lá, se eu quiser ficar limpo, já tem ali, né? Eu tiro esse negócio aqui. Eu vou adicionar de novo, tá? Vou tirar aqui, eu vou adicionar aqui. Vou adicionar aqui e vou adicionar, mudar o tema, essa estrutura de dentro do gráfico aqui. Vamos botar um mínimo, né? Então, o tema mínimo, né, para não gastar tanta cor. Bom, hoje deu um problema aí. Qual foi o problema? O problema foi que o mínimo, para mostrar tudo nesse gráfico, o limite do eixo do Y, ele tem que ser de 0, né, 2,5, não vou mostrar nada, né, que o feminino o masculino é 2, o feminino é 4. Então, tem que colocar, né? Quando você colocar aqui, eu não vou conseguir mostrar. Né? Eu vou ter que fazer o seguinte, eu tenho que mudar aqui o limite. Tá? Conseguir. Mas ainda está acontecendo um erro aqui, né? O erro está me dizendo que aqui que o objeto quantidade não existe. Tá? Deixa eu colocar aqui no 2,5 de novo, né? Porque o erro está aqui, ó. Essa quantidade não isso aqui não, porque eu mudei, ó. Ele é total, porque ele não vai fazer o gráfico, né? Então não está encontrando aquele objeto. Aqui 2,5 não vai conseguir colocar, né? Então eu vou aqui colocar 6. Ainda mesmo tem um erro total, não está identificado. Bom, não está com letra maiúscula. Né? Então, aqui, ó, total com letra maiúscula. Agora vai aparecer. Agora vai aparecer. Tá? Então, o ajuste, né, para fora, fora da barra, né, aqui dentro, né, como eu tinha mostrado, né, a variação aqui fora, tá? E a cor da barra eu vou querer mudar para azul, né? Vou mudar para azul aqui. Mudar aqui cor para azul, beleza. Eu posso mudar o nome, botar frequência absoluta, no eixo tipo de, vou botar gênero, né? Gênero. Vou botar tipo de gênero, vou botar gênero só, beleza. Tá? Outra coisa que eu posso fazer é mudar, né, a posição dessas barras aí com a função reorder. Reorder por gênero total, o Y total. O que eu estou pedindo, dizendo aí? Que ele vai mudar, tá? Com o feminino primeiro, vai virar masculino. Masculino primeiro, depois feminino. A cor, vou mudar para blue. Vai mudar a ordem dos níveis. Aí as barras vão mudar, tá? Aqui eu vou passar para 6, tá? Aqui eu vou colocar gênero. Então, com essa função reorder aqui, né, aqui na parte estética, eu vou reorganizar, dizer que agora vou reorganizar por gênero, tá? E o total, né? Gênero e o total. Então, aqui, ó, eu vou modificar aqui. Então, estou modificando a ordem, né, do gênero, nessa tabela aqui. Então, eu escrevo dessa forma aqui. É ordem por gênero, total, Y total, tá? Né, fazendo isso aqui. Se eu quiser, né, mudar, né, no caso aqui seria se eu quisesse retirar, né, aqui vamos mudar a posição da barra, iniciando primeiro. No caso aqui é o não fumante, né, que seria uma outra tabela que eu tinha feito aqui, né, seria, no caso, primeiro o feminino, vamos ver como é que eu poderia mudar aqui. Primeiro o feminino, depois o masculino.
primeiro feminino, depois o masculino. Então, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que modificar aqui, e aqui gênero, ou seja, eu estou tirando essa coisa que eu fiz. Aqui, total, aqui gênero. Então, se eu quiser reverter a situação, né, voltar para a estrutura que eu tenho, eu poderia apagar, né, ou fazer dessa forma aqui. E aí, no caso aqui, vou mudar para a cor também. Blue. E eu vou mudar aqui, ó. Tá? Então, eu mudei aqui. Há duas formas de mudar. Uma é essa aí, né? Tá? Uma é essa aqui ou tirando, né? Você pode fazer essa mudança na estrutura, né? Também tirando aqui, que seria outra forma aqui de fazer, né? Tirar o reorder, né? Tirando essa função reorder, deixando só o, o X aqui, tirando isso aqui, né? É uma forma. O negócio é mostrar todas as formas que existem para tirar, né? E deu um erro aqui, porque aqui. Uma forma de fazer, né? Então, a forma de retirar, né? Usando a função reorder, né? Seria muita coisa para lembrar, né? Duas formas de inverter a ordem dos níveis no gráfico. Então, uma é isso aqui, usando a função reorder. Usando a função reorder, cadê? Eu fiz um troço aqui que eu... Usando a função reorder. E a outra é não usando a função reorder. É o jeito mais simples de fazer, né? Retirando, né, aqui, não usando a função reorder. Então, aqui. Opa, função reorder, não usando. X, o que tem lá, né? Total. Tá? Então, aqui. Então, essa seria a forma de fazer a mudança aqui. Então, eu já tinha feito isso aqui, tinha coisa, só mudar total ali. Bom, isso aqui é a mesma coisa. Até eu vou tirar. Beleza. Aqui, né, a forma de fazer o gráfico, né, de barras mais simples, que é pelo R que ele faz, né, que eu poderia fazer a forma do gráfico de barras. Faria no automático, né, as tabelas gênero, né, eu não coloquei aqui, deveria ter colocado aqui, né, o Y é igual ao total para ele reconhecer, né. Deixa eu ver uma coisa só aqui, só um pouquinho. Tabela gênero. 4.2. Tá, data frame, parte estética. Pela gente, isso aqui está agrupado por gênero, total, gel barra. Deveria ter feito o gráfico simples.
Stat identity. Não sei por que ele não fez isso aqui. Ver a forma mais simples dele. Uma barra só. Cadê aquela tabela que a gente fez com uma barra só? Tabela pessoas, né? Tabela pessoas. Tabela pessoas. Bom, essa seria a mais simples forma de fazer o gráfico. Deixa eu ver isso aqui. Ele ia ter feito isso aqui, mas não sei por que ele não fez aqui. Bom, essa seria a forma mais simples de montar, de ele ter gerado um gráfico. Tá, colocando o nome da tabela, o gênero, né? Mas no caso aqui, ele deveria ter usado o gênero, né? Tabela, gênero. Essa seria a forma geral de gerar o gráfico no ggplot, né? De um gráfico de barras, forma mais simples, né? Então aqui você usando a data frame, né? A tabela, certo? Essa tabela aqui, deixa eu olhar aqui mais em cima. Essa tabela aqui é a tabela mesmo dele. Deixa eu ver se eu coloquei como nome. Tabela, gênero. Tabela, essa aqui é a tabela. Tabela, gênero. Deixa eu dar só uma coisa aqui. Tabela, gênero. Cadê a tabela, gênero, meu Deus? Tabela gênero, na verdade, é essa tabela aqui que está agrupada por gênero. Bom, o que ele deveria ter aparecido, né? Ah, sim. É porque eu estou chamando a função gênero aqui, né? Estou colocando aqui, organizando por gênero. Por isso que ele gerou, então, essa tabela aqui. Então, seria a forma mais simples de utilizar. Eu usar a tabela, a própria tabela mesmo, e organizar por gênero. Poderia fazer isso aqui, né? Poderia fazer estado civil, geraria, né? Que tem o gráfico aqui. Essa seria a forma mais simples de gerar, né? Outra coisa, aquele tem três níveis, qual seria? Atividade física. Então, seria a forma mais simples de gerar um gráfico lá. Forma básica, né, de gerar o gráfico no ggplot. Vai gerar, né? Então, no caso, né, atividade física,
Então, aqui, essa seria a forma de gerar, então. Já tinha sido calculado isso aqui. Tá? Outro tipo de gráfico que pode ser criado, né, com essa tabela, é o histograma. Então, aqui tem a tabela, né, seria a parte básica, né, a parte estética. Então, o histograma seria em cada variável, histograma de peso, de altura, né, colocando já o histograma, bin widget é a largura das barras, tá, que é um histograma, a cor dessas barras, certo? Aqui, quando eu coloco color, ele está colorindo a cor da borda. E o alfa é um valor que mede o escurecimento dessas barras aí, né? Certo? Então, esse alfa aí, né? Então, cita que o alfa seria um clareador de cor, né? Então, quanto menor o alfa, mais clara seria a barra. Então, aqui eu fazendo o histograma, estou gerando o histograma da altura, tá? E aí ele só tem essa borda aí porque ele tem esse color aqui, ó. Né? Então, se eu tirar essa estrutura aqui, tá? Ele vai sair, aquela borda vai ficar tudo escuro, né? Então, essa seria a forma básica de gerar, né? Então, no gráfico de peso, né? Seria o histograma de peso, barra, né? Tabela, variável peso. Ele não gerou aqui, né? Seria o pulo. Então, seria a forma mais simples de gerar, conforme que a gente já tinha feito aí. Certo? E essa mudança aqui, mudar a cor da barra, se eu quisesse mudar, né? Tá? Esse alfa, se eu quisesse mudar o alfa, né? O alfa menor, né? Mudar, vai ficando claro, né? Certo? E quando aumenta o tamanho do alfa, vai ficando mais escuro. Né? Mudando para aqui. Aí um detalhe, né? Um detalhe é que vocês estão vendo aqui, que a largura, né? Então, aqui essa largura seria a largura padronizada, né, das barras, né? Se eu mudar aqui, ele vai alterando, né, a largura da barra, tá? Então, tinha feito para altura, né? Qual era a outra variável que tinha feito? Altura, peso e tabela. Altura, peso e gênero. Altura, peso e gênero. Essa estrutura aqui, eu já tinha feito lá. Teria que ter mudado, então. Para altura eu consigo, né? Então, no caso, o gênero não é porque eu não vou poder fazer histograma, né, do gênero, né? Eu vou poder fazer histograma da variável quantitativa, né? Que é altura, peso, né? Esses valores aí. Bom, então essas seriam as partes, os gráficos básicos, né? De trabalhar com ggplot. Aí tem que, esse gênero não dá para fazer, viu? O gênero é categórico, eu não estou mais nem raciocinando direito aqui. Então, assim, pessoal, esses são os gráficos que eu ia apresentar hoje para vocês, que é gráfico de linhas, né, pontos, barras e histogramas, tá? Sei assim, o que que é, por que eu apresentei isso aí? Só para dar uma introdução, né? Aí, essa parte aí, quem não viu, tem uma introdução, né, dos gráficos para, a partir daí, seguir trabalhando, né? Quem já conhece, né, já sabe fazer mais coisas. Mas quem não conhece, uma introdução, que é a minha ideia mesmo desse curso. Eu também estou aprendendo, né, a trabalhar com ggplot, tá?
Então, com o tempo, eu vou conseguir oferecer mais coisas para vocês. Tá? Mas agora eu estou na parte inicial mesmo do ggplot. Tá? Então, assim, pessoal, amanhã a gente vai trabalhar com os testes. Aí vamos trabalhar com teste de variáveis para variáveis dependentes, teste T independentes, tá? Teste T, the student, teste U, the menuit, tá? A nova, um fator, dois fatores, correlação, regressão de Pearson e de regressão não paramétrica, tá? De Spearman, tá? Então, amanhã vai ser isso aí. Então, eu queria, então, agradecer, então, a participação por hoje de vocês, tá? E aí, se tem alguma pergunta para fazer, pessoal? Não, professor, foi tranquilo essa parte aí. Tá, então eu vou... Amanhã vai ser isso aí que a gente vai ver. E aí a gente finaliza o curso, tá? Então, aí, amanhã também eu já vou ver com o professor Emerson, para já ver, disponibilizar os certificados de vocês, tá bom? Então, amanhã, eu acho que à tarde, eu já vou ver, já vou enviar os certificados para vocês. Eu vou ver uma maneira como é que faz, né, para vocês acessarem o certificado, tá bom? Que agora eu quero, nos cursos, fazer e já enviar o certificado para a pessoa. E depois eu faço o relatório, tá? Então tá, pessoal, agradecer a participação de vocês por hoje. Eu vou finalizar a aula. Então, bom almoço para vocês e até amanhã. Amanhã vai ser bastante teste, tá? Certo? Tá certo, professor. Até amanhã. Bom almoço. Até amanhã, um bom almoço para vocês aí. Um grande abraço. Tchau, tchau. Falou. Vou cancelar, interromper a gravação.